Na parte B do versículo 9, depois de a Bíblia dizer que ele era justo e irrepreensível, isto sem cobrança nenhuma de Deus para que ele o fosse, a própria Bíblia diz que Noé andava com Deus. Esse é o comportamento de Noé, um homem irrepreensível numa geração incrédula e injusta, quem se esforça para agradar a Deus, sem exigências, sem querer receber nada em troca, agrada porque simplesmente reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, não terá outra recompensa senão andar com Deus. Glória a Deus. Vou repetir, o Noé, ele sem exigência nenhuma, irmão. O povo pensa que a gente é crente porque pastor cobra. O povo crente pensa que a gente vai para a igreja e jovens se convertem a Deus é porque está vivendo um processo de alienação. Agora como que fala? Mulher trans se converteu e vai sofrer agora um processo de reconfiguração física, e este jovem ele é youtuber. E como está sendo achincalhado na internet este rapaz, porque decidiu ocupar o padrão que Deus o chamou para ocupar. E eu vi algumas pessoas dizendo, e estas pessoas diziam o seguinte, que ele nunca foi trans, porque se fosse não sofreria esta mudança, e disse também que estava sendo alienado ou pressionado por alguém que o estivesse fazendo a sua cabeça para que ele mudasse. Qual que é a visão da maioria das pessoas de lá de fora ao nosso respeito? Se você dizima, sua mente foi trabalhada para você dar dízimo para pastor. Se você é fiel a Deus, você é um alienado, porque alguém está colocando na tua cabeça que para você ser fiel você precisa estar na igreja, ou que você precisa ser crente para ser fiel. Eu não sei você, mas eu não venho de ver esse evangelho. E como eu não venho de ver esse evangelho, quando alguém me evangelizava, eu pensava o seguinte: esse pessoal, eles são orgulhosos demais, porque como que assim eles pensam que só eles vão para o céu? Eu não faço mal para ninguém, eu não ando roubando, não ando matando, como que só eles que vão para o céu? Era essa a ideia, Então, as pessoas pensam que nós somos cobrados para desenvolver o padrão de vida que nós desenvolvemos, mas Noé é o espelho e a prova de que eles estão errados, porque Deus se manifesta na história dizendo: eu vou extirpar a raça humana da face da terra. No versículo 6, no versículo de número 8, ele diz que Noé é justo e irrepreensível diante de Deus, no risco sem Deus cobrar nada de Noé. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que os homens estão indesculpáveis a respeito do conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus deu ferramenta suficiente para que o homem reconheça que existe um Criador por trás de toda a arquitetura da terra e por trás de tudo que foi criado. A criação da testemunho de Deus. Então o homem está indesculpável. Então, antes de lei, antes de qualquer coisa, já havia no coração de Noé a lei natural que o fazia ser irrepreensível. Pastor Carlos Júnior, toda a geração de Noé era índia. Toda a geração de Noé era índia. Então, se a gente contar pelos argumentos sociais,
Porque segundo a sociologia, o meio influencia aquele que vive nele. Mas Noé, no meio de uma geração ímpia, não havia ninguém que buscasse a Deus no tempo de Noé, e Deus o achou justo e irrepreensível. Pastor, qual que é o resultado disso? Quando nós nos esforçamos para agradar a Deus, não espere outra recompensa, não espere dinheiro, isso é consequência. Não espere casa, não espere carro, não espere nada dessas coisas físicas, mas antes espere a presença de Deus se manifestando de maneira viva e eficaz na sua vida. Se você decidir, estou arrepiado, mas vamos lá. Se você decidir ser fiel a Deus numa geração incrédula, é o que Deus precisa para se deslocar do seu céu, sentar nas asas do querubim, caminhar pelas nuvens e descer na tua casa para andar contigo. Pastor, quando Deus está comigo, o que eu ganho com isso? Se Ele não der nada, meu irmão, é Deus, o Criador de todas as coisas, que decidiu descer e andar contigo. O problema é que a teologia deste tempo está desfigurando a teologia divina. Foi criada uma teologia de pecado. Venha para a igreja porque você vai casar, venha para a igreja porque Deus vai te dar, a porta vai se abrir. Isso tudo é verdade, porque crente casa na igreja, crente é próspero na igreja, é aqui mesmo. Mas não é o principal. Não é o principal. Tudo isso acontece como consequência, mas você entrou aqui, entregou tua vida para Jesus, e se Jesus toma o controle dela, Ele diz pelo Espírito Santo: eu me aproprio da tua vida, e a partir de hoje eu saio daqui contigo. Deus decidiu andar com Noé, ponto final. E aí, ninguém acredita na pregação de Noé. Ninguém acredita na pregação de Noé. Noé tem martelo, tem prego, tem madeira e tem betume. Martelo, prego, madeira e betume. Essa é a companhia de Noé. Só que Noé, ele está batendo o prego tão exultante, ele está batendo o prego tão alegre. Mas alegre por quê, pastor? Não tem ninguém com ele, mas Deus está lá. Não tem ninguém dizendo eu acredito. Talvez nem a família se aproximava dele. Porque se a geração está dizendo que o velho é louco, quem que vai se aproximar para ser taxado de louco também? Imagine se for jovem ainda, né? Mas não tem ninguém. Quem está? O dono do céu, o dono da terra, o dono da matéria-prima que forjou o prego, o dono da madeira, o dono do betume. O que é o betume? Betume é o protetor natural. Quem criou o betume? Deus. Não precisa fazer nada, não precisa misturar o betume a nada. Ele só pegou e passou na madeira para dar sustentabilidade na água. Esse é o resultado de andar com Deus. Nós temos antes de Noé o Enoque. A Bíblia diz assim que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus... Aleluia! A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. O Enoque foi tomado para si. Enoque está andando. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós. E aí de repente, cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Quando Moisés escreve o Decálogo, os primeiros 5 livros da lei, os primeiros 5 livros da Torá, ele está em cima do monte, está 40 dias de jejum, sem comer nem beber.
A nuvem de Deus está cobrindo o monte está tremendo, Deus está falando com Moisés. Quem escreve o livro do Gênesis é Moisés. Mas ninguém viu Enoque ser trasladado, ninguém viu Enoque ser arrebatado. E aí, tem alguém que sumiu do meio do povo e não se viu mais, ele é da descendência de Sete. E a gente não sabe para onde ele foi, não sabe se fugiu para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. E aí Deus pega Moisés e diz: Moisés, escreve aí. Vou dizer para onde Enoque foi. Ele estava andando comigo em fidelidade. Aleluia! E eu quis tomar ele da terra. Escreve aí para testemunho dos que virão, porque o Enoque mais tarde será a alegoria ou o tipo, como queira, da igreja, porque a igreja também será assim. A minha noiva vai dizer como a Sulamita: eu sou do meu amado e o meu amado. Eu estou ardendo de desejos pelo meu amado. A minha igreja vai me esperar chegar nas alturas. A minha igreja vai andar comigo numa geração perversa. A minha igreja vai ser como a garça. Ela vai pisar na lama e não vai se sujar. A minha igreja vai lavar as vestes do meu sangue. A minha igreja vai se purificar. E aí, Senhor, quando o mundo perverso menos esperar, eu tomo ela à força do meio do mundo. Porque o arrebatamento significa rápido, tirado com pressa, arrancado à força. Arrancado à força do quê? Do mundo. Porque a gente queria ficar, não, o mundo que quer nos segurar aqui. Mas faz assim, ó. É logo, daqui um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Continua sendo fiel, continua andando com Deus, continua resistindo ao mal, continua vencendo o pecado, continua vencendo Satanás e os demônios, e logo, um novo cântico, um novo dom, coroa de justiça na cabeça e cânticos. Tem alguém aqui que crê no arrebatamento ainda? Aleluia! O Enoque andou com Deus e foi arrebatado, não se viu mais, foi livre da morte. O Enoque foi salvo da morte. E andar com Deus, Adair, é um mistério tremendo. Andar com Deus é um mistério tremendo. Porque o Enoque anda com Deus e é salvo da morte. O Noé anda com Deus e é salvo do juízo. Tem alguém aqui que está andando com Deus? E aí vem os pós-tribulacionistas, não é a discussão que eu quero entrar agora, mas vale a pena citar. E aí vem os pós-tribulacionistas e dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o que me deixa assustado é que alguns assembleianos falsos, traidores, estão aderindo a esta falsa ideia, estão pregando nos nossos congressos e nos estamos dizendo que nós acreditamos no achismo, porque acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Irmão, o Enoque foi salvo da morte, Noé foi salvo do juízo. O que é isso, pastor? Isso é o título da igreja. A igreja, alguns provarão da morte, mas outros não precisarão provar da morte. A grande tribulação é para Israel e purificação do povo que rejeitou o sangue de Jesus. A igreja não. A igreja é salva pelo sangue
Jesus. A igreja será preservada da grande tribulação, ou seja, alguns não provarão da morte e outros não, e nenhum membro da igreja provará do juízo que virá sobre esta terra. Antes do filho da perdição, o homem do pecado se manifestar, Jesus arrancará a igreja da terra. Aleluia. Então o Enoque anda com Deus e é salvo da morte. O Noé anda com Deus e é salvo do juízo. O juízo de Deus vem contra a impiedade, é o que diz o apóstolo Paulo. Dos céus manifestam a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Noé foi justo numa geração perversa. No capítulo 8, no versículo de número 1, Deus se lembrou de Noé para salvá-lo. Deus se lembrou de Noé para salvá-lo. Observe comigo que a salvação de Noé gera resultados eternos e resultados naturais. A salvação de Noé, que prefigura a nossa salvação, gera resultados eternos, espirituais e resultados naturais. Os resultados eternos são o perdão de pecados, o gozo eterno e a comunhão com Deus. Esse é o padrão do que a salvação de Noé, que prefigura a nossa salvação, vai gerar. Ou seja, a salvação de Cristo operada em nossa alma, gera em nós padrões eternos ou efeitos eternos. Quais efeitos, pastor? Perdão de pecados. Alguém aqui se sente perdoado por Deus? Encontramos o perdão em Cristo. Agora me diga, eu respondo e você diz sim ou não. Quantos aqui vieram do mundo, do mundano? Quase todo mundo. Tá, eu pergunto, você me responde sim ou não. Lá no mundo, você já foi tão feliz como você é aqui? Fala mais alto. Não. Lá no mundo, tomando uma cervejinha, a cerveja te deu a alegria que o Espírito te dá? Se usou entorpecentes, como eu já usei quando era do mundo, o entorpecente deu a alegria que você sente aqui? Não deu. Por quê? Porque a fidelidade e a salvação operada por Deus na nossa vida nos trouxe uma alegria indizível. Vocês já foram em enterro de crente, não é? Já? Tem lágrimas, porque as lágrimas que você derrama no enterro do crente é muito respeito à história que um morto deixou. Só que na mesma intensidade que tem lágrimas, tem o culto fúnebre. É assim ou não é? E na hora do culto fúnebre, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e cá esteja amor, aí do meio das lágrimas, bem timidamente, glória a Deus. Lá no fundo outro responde, aleluia. Lá no meio outro fala em línguas estranhas. O que começou com perca termina com alegria e vida. Porque se tiver crente no velório, ele vai fazer o apelo, ainda vai ter conversão de almas.
que você faz naturalmente. Agora tem outro, e esse aqui, irmão, é onde a gente vai se apegar para caminhar até o final da mensagem. Esse aqui é o que liga a terra com o céu, porque ao passo que se começa naturalmente, ele só termina de maneira eterna. Ao passo que começa naturalmente, ele só termina de maneira eterna. Esse terceiro que eu vou falar, esse terceiro resultado natural, não tem jeito. Não, esse resultado vai gerar resultados. É o resultado que gera resultados. Porque tem uma coisa que a salvação vai gerar, além da alegria, que é coisa, além da alegria eterna, além do perdão do pecado, além da comunhão com Deus, e de maneira natural, além do testemunho e do evangelismo pessoal, ele também vai gerar em nós a adoração espontânea. A salvação vai produzir em nós a adoração espontânea. No versículo 20, eu fiz questão de ler de novo com vocês. Noé levanta um altar e adora a Deus naquele altar. Resultado da salvação. Então, o primeiro resultado da salvação desenvolvido na vida de Noé foi a adoração. Noé levanta um altar e presta um culto de adoração a Deus. Essa atitude de Noé reflete tudo o que já vem acontecendo lá atrás. Vocês estão me ouvindo? Essa atitude de adoração de Noé não começa no altar. A atitude de adoração de Noé não começa no altar, porque está longe de ser aqui o início da nossa adoração. Isto é reflexo de uma vida que ele já tinha desenvolvido com Deus. Noé era justo e irrepreensível. Noé era justo e irrepreensível no capítulo 6. No versículo de número 9, ele é justo, versículo 8, ele é justo e irrepreensível. Capítulo 6, versículo 8, Noé é justo e irrepreensível. Eu quero que você repita comigo, vamos lá? No capítulo 6, versículo 8. Não, peraí, está feio, você está aqui, está me ouvindo, vamos lá? No capítulo 6, no versículo 8, Noé é justo e irrepreensível. No capítulo 8, no versículo 20, Noé adora a Deus. Depois da salvação do dilúvio. Então o Noé não adora para ser salvo. Ele adora porque é salvo. Então o nosso compromisso com Deus aqui não é medo do inferno, é resultado da salvação. Quem pensa que a gente adora porque é medo, mal sabe do que a gente vive e da fé que a gente desenvolve. Nós só estamos aqui porque já vivemos uma vida de adoração diante da presença de Deus. O resultado é a construção do altar. Se eu vivo uma vida irrepreensível diante de Deus, o Salmo 122 vai fazer efeito na minha vida. Se eu estou realmente preocupado em corresponder à salvação e à graça que me compete pelo sangue de Jesus, o Salmo 122 fará sentido e efeito na minha vida. Qual é ele, pastor? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só vem alegre quem é salvo. Eu estou preocupado com o que vai acontecer aqui? Não. Eu estou preocupado com o que está acontecendo no processo? Não. Quem se preocupa com o contexto do que vai acontecer aqui? Quem é que prega hoje? Quem é que canta hoje? Quem é que está dirigindo o culto? Quem é o pastor daquela igreja? Quem faz isso? Quem está dirigindo o ciclo de oração? Quem é a líder das irmãs? Ah, se não for fulano, eu não vou. E aí sai o cartaz nas festas. E aí as pessoas mandam mensagem dizendo assim:
que dia, já acontece comigo sempre, que dia que o senhor vai pregar? E aí eu digo assim, olha, se fosse você eu ia todos os dias, porque Deus vai estar todos os dias. Que dia que o senhor vai pregar? Não, irmão, isso aqui não quer dizer, isso aqui é um resultado de uma vida que eu vivo independente de quem vai estar aqui. Eu não estou aqui para cumprir uma agenda ou para fazer uma performance para tentar te agradar. De maneira alguma, eu estou aqui como resultado de uma vida irrepreensível e justa lá atrás. Então, qual é o resultado? O resultado da salvação é a alegria com qual eu presto meu culto aqui. Posso dizer? Amém. Vou falar só para a Thaís, então. Baixinho aqui só para a Thaís, e a irmã Natália. Essa pessoa que chega na igreja, no ambiente da adoração, a gente chama a igreja costumeiramente de quê? Casa de Deus. Se é a casa de Deus, o ambiente é divino. Sim ou não? O ambiente é divino. Aí como que eu chego no ambiente divino? Na casa de Deus, eu digo que eu me alegro em ir para a casa de Deus. Aí eu chego, sento, dobro o beijo, fecho a cara e fico assim o culto todo e ainda saio falando mal da igreja. Irmão, não é salvo. Não é salvo. Porque o salvo, ele já sai de casa assim, eu quero sentir Jesus. Eu quero a graça de Deus. Hoje eu vou adorar Deus com tudo. Na igreja que eu dirigi, Senador Candeiro, em Goiás, tinha uma senhorinha, pastor Carlos Júnior. Tinha uma senhorinha, vou falar o nome dela por esta, analfabeta foi, e morava numa casinha que a porta dela era esporada com uma madeira. Você chegava na casa dela assim e o sofá era só madeira e ela cobria assim com um monte de pano para tapar os buracos do sofá. Mas pastor Leandro, essa irmã, ela chegava no culto, aí na hora dos hinos da harpa, ela fazia assim. Aleluia, glória. Não tinha nada. Não tinha nada. Nada do que a gente diz que precisa para adorar a Deus. Às vezes a gente tem uma conta para pagar e não sabe se vai dar conta. Isso tira o nosso desejo de adoração a Deus. Mas aquele que é salvo, nada bloqueia a sua adoração. O que foi salvo por Deus, ele chega, e ele chega chegando, porque ele não começa aqui, ele já começou em casa. Ele já começou em casa. Oh, louvado seja Deus, porque o teu altar é lá, a construção com Deus é lá. Começou a andar com Deus, foi depois do dilúvio, não. Capítulo 8, versículo 9. E Noé andava com Deus. O adorador, ele é adorador porque é adorador. Ele entende que Deus não precisa fazer mais nada. Deus já fez tudo que podia ser feito. Ele está alegre porque está alegre. É por isso que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele prega sobre as bem-aventuranças. És bem-aventurado, Macários, tu és feliz por uma alegria que não é tua, foi colocada no teu coração quando você foi salvo. E aí em João, no capítulo 6, ele diz assim que no mundo vocês vão ter aflições. Depois diz assim, tem de bom ânimo. Diz assim, vocês vão ter guerra. Vão ter guerra, vão ter batalha, vão
ter embates, vão sofrer por isso, é verdade. Mas da mesma maneira que eu digo que vocês vão passar por guerras, eu garanto paz no meio da guerra. Quem é o único povo na terra? O único povo na terra que é capaz de cantar e se alegrar no meio das dores. E quer ver que você é adorador nato, adorador salvo? Porque você às vezes até sai de casa sem prestar culto. Sai chateado, até chateado com Deus. E diz assim, é aquele culto que você diz assim, eu não vou hoje receber a oportunidade. Vou sentar no último banco, na última cadeira, e vou só cultuar do meu jeito. Aí você chega, senta, isso aconteceu com 100% dos crentes já. Aí você chega, você senta lá na última cadeira, aí você coloca, com uma etiqueta que você nunca teve. Você dobra o braço assim, coloca a mãozinha no nariz, aí é assim, né? Estou contando a tua história, né? Baixa a cabeça assim, aí o culto começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso assim, é só o começo do teu culto, tá? Só o começo do teu culto. Aí do meio pro fim, alguém cantou a música. Você não vai parar. Você não vai parar. Você começa a chorar. A mão sai do nariz e levanta. A outra que estava cruzada levanta também. Aí você começa a envermelhar o rosto, começa a dizer glória a Deus com mais intensidade, o volume aumenta, porque você começa a ser sustentado pela fé que você disse que não ia mais desenvolver, e aí no teu coração já começa, eu não tive a oportunidade no microfone, mas hoje eu estou tendo a maior de todas as oportunidades, a de continuar adorando a Deus, apesar das minhas dores. Eu nessa noite estou no meio de um povo que foi salvo pelo sangue da cruz, foi livre da morte, foi livre do juízo de Deus, está alegre aqui nesta casa, entendendo que o momento da dor é só um momento necessário, mas passageiro, e que eu nessa noite venho nesta casa para te dizer, como eu andei com Noé, eu estou andando contigo, como eu andei com Noé, eu estou andando contigo, como eu fui com Noé, eu sou contigo, ai, eu sei, ninguém vai parar de adorar. Ninguém vai parar de adorar. Porque o ambiente conspira para você parar. As circunstâncias conspiram para você parar. As setas lançadas te empurram para parar. Mas você não vai parar. Você não vai parar. Porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. A adoração continua ininterruptamente. Ininterruptamente eu estou pregando e profetizando a palavra de Deus na vida da igreja essa noite. Ninguém que adora porque é salvo deixará de adorar pelas circunstâncias que te obrigam a largar o gozo da salvação. Não. O diabo pode até armar ciladas e laços, motivos para você parar, mas quer receber uma palavra? Cai cavalo e cavaleiro, tu permanece adorando. Tu permanece adorando.
chama o céu para baixo e agora. Chama o céu para baixo com a tua adoração. Vai, eu vou deixar você adorar. Levanta o teu altar, Noé, essa noite. Levanta o teu altar. Levanta o teu altar e atrás de Deus da aliança. Levanta o teu altar e adoração e atrás de Deus da aliança para perto de ti essa noite. Salmo número 107 nos dá alguns padrões de adoração. E o Salmo 107 é um convite à adoração. No versículo 1 está escrito na parte A: render graças. E segue-se no motivo. Render graças é um convite à adoração. Render graças. Por que eu devo? Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que dar graças? O versículo continua: Ele te resgatou da mão dos inimigos, da fome, da sede e das tribulações. Adore a Deus. Por que, salmista? Pelo resgate. Adore a Deus. Por quê? Pelo resgate. Se Ele não tivesse interferido, você não estava aqui hoje. Se Ele não tivesse interferido, eu não estava aqui hoje. Tem um motivo a nossa adoração. Versículo 8, do 8 ao 20. Versículo 8 diz assim: louvai-o. Louvai por quê? O motivo: porque os rebeldes clamaram, e Ele enviou a sua palavra para curá-los. Por que eles devem louvar? Porque eles clamaram. Eles clamaram e foram respondidos. Como que Deus respondeu? Deus respondeu o rebelde. Irmão, Deus respondeu o rebelde e curou. A Bíblia diz: e enviou a sua palavra para curá-los. Eles foram feridos de rebeldia, mas a palavra de Deus os curou. Então por que eu devo adorar? Porque tinha alguém aqui nesse meio como filho pródigo, rebelde. Dai-me minha parte da fazenda, que eu vou viver dissolutamente. Vou por uma terra distante. Aí vai ele foi. Quando acabou tudo, a Bíblia diz assim: caindo ele em si, voltando, recobrando a consciência. Estava louco, doido, saiu da casa do pai por rebeldia, porque enlouqueceu-se em si mesmo. Mas caindo em si, ele fez uma musiquinha: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, cantando a música: eu não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e pequei contra ti. Me contrata para ser um dos teus funcionários. E aí ele chega na casa do pai. Quando ele canta a primeira estrofe da música, o pai diz assim: vai parar de cantar. Vamos mudar o louvor hoje? Vamos mudar a música hoje? Traz para mim a melhor roupa, vestido. Traz o anel, põe de linho dele. Traz as sandálias e calce os vossos pés. Eu estou curando a rebeldia anterior. Aleluia. Quem rejeita somos nós. Quem empurra para fora somos nós. Mas quem abraça, Espírito Santo. Quem cura, a mãe de nós todos, a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Se você encontrar um rebelde na rua, pregue para ele a palavra. Uma hora a palavra vai curar essa ferida e ele vai voltar para casa arrependido e vai calçar as sandálias de novo como você está calçado, vai vestir a roupa de novo como você está vestido e vai ter anel como você tem nos dedos. Salmo 103, versículo 1 ao versículo 3, já estou finalizando. Eles adoram a Deus porque os seus
foram perdoados. Nós estamos falando de resultado da salvação, e o perdão do pecado é um deles. Os benefícios da salvação são indizíveis, meus irmãos, mas o de todos, o mais alto nível de todos, é o perdão dos nossos pecados. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nos impedia de se aproximar de Deus eram os nossos pecados, mas Ele carregou na cruz do Calvário os nossos pecados, derrubou a parede de separação que estava entre nós e eles, e a cédula de inimizade que nos era desfavorável foi rasgada na cruz. E diz o escritor aos Hebreus: hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai pelo sangue de Jesus. Tem alguém aqui que foi perdoado os pecados? Oh, aleluia! Resultado da salvação: gratidão. Eu preciso ser grato a Deus porque sou salvo. O grande motivo da minha alegria em servir a Deus deve residir na tão eficaz salvação que eu recebi pelo sangue derramado na cruz. Quando essa alegria cessa de nós sofremos de ansiedade. O Davi disse depois que pecou, que enquanto ele não tinha confessado o seu pecado, esse pecado entrava nos ossos dele e corroía os seus ossos e a sua carne. Isso traz alegria? Não, traz ansiedade. O Davi estava ansioso. Ele faz uma oração no capítulo 5, ou melhor, no número 51 dos Salmos, no versículo de número 10. Ele diz para que Deus devolva o coração puro. Quando Davi peca, ele enxergou com os olhos, mas pecou com o coração. O que os olhos viram contaminou o coração, e ele desejou Batseba. Ele diz: Deus, eu preciso que o meu coração seja novo. Dai-me um coração novo. O seu espírito está sufocado, então renova em mim o espírito reto. Não me deixa mais cair na rede que eu caí, no laço que eu caí. O meu coração precisa ser purificado. Ele estava orando sem sentir a presença de Deus. Ataíde, sem sentir a presença de Deus. Não, pastor, como que o senhor sabe disso? Versículo de número 12. Porque se eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou alegre. No versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não estava sentindo a presença de Deus. Que coisa triste é você ter e perder. Tem pessoas que não têm e acham que é loucura os que têm e pensam que nunca vai ter. E tem aqueles que têm, não valorizam o que têm e fazendo pouco caso, perde o contato que alcançou pela graça. E é muito difícil regressar ao pedestal do qual ele já caiu. E aí Davi, nessa condição, ele diz: torna-me a alegrar de novo. Só que eu não quero a alegria do trono, não quero a alegria da coroa, eu não quero a alegria de ter muitos súditos. Que alegria do que então, Davi? Eu quero me alegrar com a tua salvação. É por isso que eu quero me alegrar, é com a tua salvação. É só com isso que eu quero me alegrar. Capítulo 40, número 40 dos Salmos. Ele disse: eu clamei, Senhor, com a minha voz. Ele atentou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu, Davi? Ouviu. Só ouviu? Não, ele fez o quê? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha
e firmou os meus passos. Davi está dizendo: um dia eu andei vacilante, derrapante, em ambiente escorregadio, mas hoje não. Ele me arrancou do lago horrível, do charco de luto. No capítulo 51 ele pede para Deus purificar ele com hisopo. Hisopo era uma folha como uma esponja que ela era molhada na água e ela era usada nos rituais de purificação para aquelas pessoas que desejavam se purificar com águas, molhavam hisopo nas águas e passavam no seu corpo, e naquele ritual era um ritual de purificação, não de santificação, mas de purificação. Porém, quando Davi está dizendo: me purifica com hisopo, ele era arrancado, passado no corpo com água e batido assim. A ideia era de que quando ela era batida lá, o pecado que estava ali saía na batida do pecado com a folha da folha na pedra com a água, certo? Porém, se você for olhar no texto original, não é isso que Davi está se referindo. Ele está se referindo a uma roupa suja, que ela não é simplesmente passado algo nela para tirar, mas ela própria embebida na água, mergulhada na água, e ela é tirada dessa água, e ao invés do hisopo bater na pedra, é a roupa que bate. Lembra da roça, as lavadeiras de roupa no rio, batendo a roupa na pedra? Eu dizia para a mãe: o que é isso, mãe? Que ela está fazendo? Ela dizia assim: é para sair a sujeira que estão entranhada nas fibras do pano. Davi está falando exatamente isso. Ele disse assim: se o Senhor me tratar com carinho, eu pego de novo. Então me bate, mas devolve o teu espírito para mim, porque eu quero voltar a te sentir de novo como eu me sentia antes. Você está entendendo o nível da adoração de Deus? Deus nos quer tão próximo dele. A palavra adoração no grego é proskineo. A palavra proskineo é se prostrar com o rosto em terra, tocando no chão, em reverência. Nós reverenciamos apenas um Deus. É o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é o Senhor da nossa alma. Pastor, qual que é a mensagem essa noite? A mensagem nesta noite é a adoração de Noé. Vamos ler? Para finalizar com chave de ouro. A adoração de Noé, do capítulo 8, do versículo 20, gerou algo em Deus, Michel. Porque não existe adoração, pastor Velho, sem resposta. A adoração de Noé gerou algo em Deus. Versículo 16 e 17. E estará, Deus falando, o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do conceito eterno entre Deus e toda a alma vivente. O que eu falei no começo que era a adoração? A conexão da terra com o céu. Deus está dizendo: eu vou ver o meu arco do céu e vou me lembrar do conceito que fiz com toda a alma vivente. Noé provocou uma aliança de Deus com todos os seres viventes. Com todos os seres viventes. Deus é um Deus que ama fazer alianças com quem resolve adorar o seu santo e poderoso nome. Deus é o Deus de alianças. Resta perguntar para a igreja essa noite: quem deseja fazer uma aliança com Deus? A raiz para a palavra aliança é brit. Brit significa corte na carne, porque toda aliança vai exigir responsabilidade de ambas as partes. Qual é a responsabilidade de Deus? A responsabilidade de Deus é cumprir com a sua palavra. E a minha responsabilidade é permanecer da maneira que eu era no dia que foi firmada a aliança.
Deus, quando se manifesta na casa, Deus, quando se manifesta onde nós o convocamos para se manifestar, não existe Deus se manifestar sem responsabilizar as pessoas das quais estão vivendo o ambiente do seu manifestar. Amém, irmãos? Levante a mão assim comigo e diga: Deus, eu sou aquele que farei uma aliança eterna contigo. Diga: Deus, obrigado por tua salvação, e por isso estou alegre hoje.